E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje o papo sincero aqui é uma coisa que eu já tinha postergado por um tempo, que era para falar sobre a verdadeira ameaça de emprego para os devs, tá? Tem uma galera falando aí na internet, eu acho que já acabou esse papo, essa bolha, mas eu gosto de deixar para o finalzinho aí, porque que às vezes a gente consegue retomar o assunto, né? Que eu acho que surgiu aí, não lembro por quanto tempo isso ficou nas redes sociais, que é a questão da IA tomar o emprego do dev, né? Mas, galera, na verdade eu tenho um ponto de vista totalmente diferente, tá? Quem já me conhece vai lembrar do ponto que eu vou falar aqui. Mas acho que a IA não é o principal fator que vai substituir o dev, tá? Pelo menos assim, não substituir totalmente, tá? Mas tem um fator aqui que eu acho que ele substituiria, acho que 50% dos devs hoje no mercado de trabalho, que é a questão de trabalhar só 4 horas por dia. E isso é polêmico, né? Então, assim, já vou deixar de aviso aqui, pessoal. Evite compartilhar esse vídeo com o seu gestor. Evite compartilhar esse vídeo com a sua empresa, porque vai que eles pegam essa ideia e aplicam aí e você pode ser um desses que caiam no layoff, tá? Por causa desse cenário. Mas eu vou explicar para vocês aqui porque eu acho que 4 horas por dia é o pro- principal problema futuro, né? Para o cenário de dev. É, eu sei que vocês estão preocupados se a IA vai substituir, se alguma outra coisa vai chegar, chat GPT, sei lá, alguma outra coisa vai substituir vocês, mas pode ficar despreocupado, pessoal. Tem até um vídeo muito legal acho que é do Fábio Akita, né? Que ele fala sobre essas questões de chat GPT, IA e quando elas vão ser autoconscientes, não sei. Eu assisti o vídeo, é um tópico que eu não tenho muito acompanhado, IA, chat GPT, machine learning, essas coisas, então eu só assisti e muita coisa eu não consegui entender, claro, preciso rever várias vezes para poder entender. Recomendo que assistam lá o vídeo dele, certo? Então, voltando, pessoal, para mim, certo? O principal caso que pode substituir o seu emprego futuramente é o trabalho de 4 horas por dia, certo? Assim, não substitui seu emprego, mas, por exemplo, se reduzir a jornada pela metade no dia, as empresas não precisam da quantidade de devs que tem hoje, tá? Então, a gente pode, qualquer pessoa pode acabar nessa estrutura de layoff aí de 50%. E por que 4 horas por dia, pessoal? Eu acho que todo mundo, né? Quem já estudou, quem já passou por uma faculdade, ou já tentou estudar por conta própria e viu algum tópico, algum livro relacionado a como estudar esses tipos de situações, né? Vai ver que o pessoal sempre recomenda que você faça um tempo de estudo específico, ok? Dê um descanso, retome, ou dê um descanso e volte no outro dia, correto? Isso aí parece que é consenso mundial, tá? Eu acho que tem até pesquisas científicas que mostram esses cenários. Então, assim, pessoal, tem recomendação de que você estude apenas 1 hora e meia por dia de um determinado assunto, certo? No máximo, 1 hora e meia por dia. E por que isso? Porque o cérebro, pessoal, ele não é capaz de absorver tanta coisa num dia só e ao mesmo tempo em várias horas recorrentes, beleza? Então, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não, se todo mundo soubesse já estava aplicado. Mas todo mundo tem a noção de que isso é o correto, né? Se você já tentou estudar uma linguagem por mais de 2 horas, estudar um conteúdo como engenharia de software ou arquitetura de computadores por mais de 2 horas, você vai se sentir cansado, certo? Aí, mas pode fazer um intervalo de 10 minutos, 15 minutos e depois retomar. Não vai resolver, certo? A recomendação ali é geralmente 1 hora e meia de estudos. Se você já passou por uma faculdade, deve ter passado por um ensino médio também, já deve ter percebido que existiam, né, os agendamentos de aula, né, por dia da semana e geralmente as aulas tinham o quê? 1 hora e meia. Eu já tive em escola que tipo tinha 2 ou 3 horários seguidos de uma mesma matéria. Isso é erro que um gestor que não tem conhecimento desse cenário acontece, pode fazer, né? E também tem o cenário de que, tipo, às vezes não tem outra saída e para encaixar colocaram 2 ou 3 matérias em um mesmo horário. Então você passou 2 ou 3 horas estudando o mesmo assunto, né? Quem já passou por isso sabe que é muito cansativo e não deve ter gostado, ok? Então, o mesmo conceito, pessoal, eu trago para o dia de trabalho. Mas porque sei lá, um pedreiro ou alguém que trabalha com o corpo, né? Com
porte físico em vez da mente e não trabalha 8 horas e a gente teria que trabalhar 4. É porque, pessoal, esse cara aqui, o nosso cérebro, tem que ter o máximo de cuidado possível. Não significa que um pedreiro ou outra funcionalidade que use o corpo para exercer suas atividades não use, mas é que a gente que trabalha com lógica, que trabalha nesse dia a dia com a mente e na frente de um computador com essa luz direto nos nossos olhos, cansa muito esse cara aqui. E se esse cara aqui for afetado por várias coisas no dia e chegar, por exemplo, à noite você está muito cansado, a mente cansada, ou você tem muitas coisas para resolver aleatórias e mais os problemas do trabalho, isso aqui quando fica afetado, quem já passou noite de sono sem dormir, graças a Deus ainda não tive isso, mas tem gente que já relatou que não conseguia dormir, que ficava pensando demais. Os problemas também de ansiedade, depressão são fatores disso também, muita coisa na mente. Então, esse cara aqui, a gente tem que ter cuidado, tem que ter um certo descanso para ele. Ele é mais perigoso do que você exercer forças diárias no dia a dia, né? Trabalhar ou exercer atividades braçal. Então, tem que ter um cuidado maior, certo? E aí, por isso que eu acho que num cenário de 4 horas por dia seria o principal fator para ter emissões em massa de devs, tá? Tem umas empresas agora no Brasil que estão testando uma semana de 4 dias de trabalho, né? Pra mim, é minha visão, tá? Não vai resolver. Dizem que tem estudos aí mostrando que comprovam que melhorou. Que ter um dia a mais para complementar o final de semana, por exemplo, sexta você não trabalha, sexta, sábado, domingo você descansa, mas aí você volta na segunda, tem segunda, terça, quarta e quinta você trabalhando 8 horas por dia. E outra, você que trabalha home office, não adianta mentir que você trabalha 8 horas por dia, você trabalha mais, tá? Isso é fato. Não adianta dizer, não, eu tenho, sei lá, Pomodoro, técnicas e não sei o que, eu faço, não. Só por você estar home office você trabalha mais de 8 horas. Se o seu contato com a empresa é via celular, você está online, você está trabalhando. Independente, não estou abrindo o chat, mas você está lá. Alguém sabe que você está disponível, certo? Como você trabalha home office, as outras pessoas entendem que por você estar home office, você está em casa, você está disponível. Então você está trabalhando mais do que 8, tá? Isso é minha opinião, isso é minha visão. E eu acho que ela se aplica para todo mundo, tá? Então, semana de 4 dias acho que não resolve. Vai ter o mesmo problema. E por quê, pessoal? Eu tenho um dilema, né? Quem trabalha comigo já ouviu muito isso. Eu tenho um dilema que é o seguinte. De manhã você constrói, de tarde você destrói, tá? Então, eu falava nos termos técnicos com a galera, de manhã você cria filtro e de tarde você cria bug. Por quê, pessoal? Como eu falei anteriormente, claro, se você começa a trabalhar à tarde e estende para a noite, à tarde você constrói e à noite você destrói, tá? E o ciclo continua. Se você trabalha à noite e vai até de madrugada, a mesma coisa. Por quê, pessoal? Porque todo mundo sabe que quando a gente desperta, o cérebro está descansado, sua mente está descansada, você tem aquela visão tipo mais devagar das coisas como elas estão acontecendo, você consegue observar os cenários bem melhor do que quando sua mente está cansada. Então, o momento em que você começa a trabalhar, o momento em que você levanta, você começa a exercer suas atividades, é o melhor momento para resolver qualquer outro problema, certo? Muita gente recomenda isso. Então, se você começa o dia do seu trabalho de manhã é o melhor horário para você resolver os problemas mais críticos, certo? À tarde sua mente já começa a estar um pouco mais cansada, então exercer atividades mais vamos dizer assim, mais leves, né? Só que tipo, quem trabalha em empresa sabe que a maioria das empresas não adota cenários como esse, certo? Tem um livro, acho que é o Sprint, não lembro agora o nome, acho que é um livro lá que fala sobre a estrutura do Google e mostrava que o desenvolvedor não, o dia de trabalho lá dentro do Google era o seguinte, era 80-20, né? 80% do tempo era fazendo as coisas para o Google e 20% do tempo do restante do dia era a pessoa fazendo uma atividade que ele gostasse, né? Poderia ser, para a gente de dev, por exemplo, trabalhar num código open source. A maioria das empresas que eu conheço não adota isso, certo? Isso já resolveria um pouquinho. Só que, como eu falei no vídeo anterior, negócio versus tecnologia,
lá explica os motivos de muitas coisas dessas não serem exercidas, ok? Então, a ameaça do seu emprego, ela tá no dia que adotarem 4 horas por dia. Por quê? Com 4 horas, ou seja, uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite, o melhor horário que você está mais disponível, acabou de acordar, sua mente está fresca, está ventilada, tá, tá raciocinando muito bem, você vai conseguir construir coisas melhores, né? E evitar quebrar outras, né? Como eu sempre digo. Então, no dia que elas adotarem isso, vai resolver muitos dos problemas, muitos mesmo. Em contrapartida, 8 horas por dia é bom pra gente. Por quê? Porque se você de manhã, pela manhã você resolve, e à tarde você cria bug, você tem trabalho para o próximo dia. Sacou? Então, se você tem trabalho para o próximo dia, você garante o seu emprego por mais um dia, uma semana, um mês, tá? Então, comece a raciocinar e botar isso em mente. Mas se um dia adotarem 4 horas por dia, acho que dá para estender até para trabalhar 7 dias, tá? Ou 7 dias não, dá para trabalhar de segunda a sábado como o varejo faz. Na minha visão, tá? Se botar 4 horas por dia. Porque é só 4 horas, é só uma manhã, uma tarde e dá para resolver muita coisa. Ok? Então, fica aí de aviso esse cenário de não se preocupe com chat GPT, IA, essas coisas, semana e 4 dias, eu acho que não vai resolver também, tá? Agora, quando adotarem 4 horas por dia, o bicho vai pegar, porque você vai trabalhar só num tempo em que, tipo, sua mente tá 100% ali com o gás para poder resolver qualquer problema, né? Aquele clássico, você foi dormir com um problema, aí quando acordou sabia como resolver. Isso não é porque sua mente trabalhou à noite e descobriu o problema, porque enquanto você estava descansando, seu cérebro começou a descansar, ele começou a raciocinar mais devagar e entender qual era a situação realmente que estava acontecendo. Então, quando você acorda, você tem a sensação de que, tipo, eu resolvi enquanto estava dormindo. Não. Quando você acorda, seu cérebro está mais devagar, está relaxado, ele começa a entender melhor o problema, você senta e já sabe como resolver em instantes. Ok? E é o mesmo caso, por exemplo, algumas pessoas não. Acho que eu já vi de algumas pessoas perguntando se cérebro é músculo. Eu estava pesquisando na internet e disse que não é músculo, ok? Mas ele precisa de um treinamento, ele precisa de exercício, né? Precisa para poder ficar ativo, tá? Então, se ele precisa de atividade, se ele precisa de exercício, por exemplo, um cara que faz trabalho braçal, ele trabalha 8 horas por dia, mas não fica um cara gigante, certo? Então, significa que se você fazer um trabalho braçal, não significa que você vai ganhar músculo o dia todo. E outra também, se você vai à academia, você sabe que, tipo, se você passar o dia todo na academia, você não vai ganhar tanto músculo quanto você divide o seu treino diariamente, semanalmente e atinge ali 1 hora e meia, 2 horas, né? Mais um tempinho de cardio para poder ser feito, certo? Que é a forma correta de você ganhar músculo. E depois, como é que o processo de ganhar músculo não é enquanto você está malhando, é enquanto você está descansando, ou seja, no processo de sono. Se eu não estou enganado, tá? Não sou especialista, mas ouvi falar isso. Então, pro cérebro é a mesma coisa, pessoal. O cérebro, imagine, se você não ganha músculo durante 8 horas por dia malhando, como é que seu cérebro vai aguentar 8 horas por dia de trabalho? Impossível. Então, quando as companhias, as empresas adotarem 4 horas por dia, começa a se preocupar, tá? Por enquanto não há preocupação de quem vai substituir seu emprego, não. Porque se adotarem 4 horas por dia, não vão precisar da mesma quantidade de devs que tem hoje, né? Aí vai ficar só 50% do mercado, outro 50% vai ficar desempregado. E as empresas já que vão ter 4 horas ali de espaço disponível, vão poder contratar outras pessoas para trabalharem nesse espaço, tá? Mas não se preocupe, eles não vão, tenho certeza que não vão atender essa demanda não, até porque o mercado ele é muito agressivo, o negócio ele acha que tipo, você tem que estar lá 8 horas independente de se você está fazendo alguma coisa ou não, você tem que estar lá, porque é aquele sintoma de tipo, eu estou pagando pelo seu serviço e você tem que estar disponível independente do que você esteja fazendo, certo? Então não se preocupa, relaxa, vai devagar, tenta fazer umas técnicas aí, Pomodoro, sei lá, algumas outras aí que relaxa, que dá pra você fazer um descanso, relaxar, apesar de que home office dificilmente existe isso, ok?
Então, fica aí a dica para você, pessoal. A verdadeira ameaça de emprego de uma pessoa que trabalha na área de lógica, né? Não só o dev, mas qualquer pessoa que trabalha nesse cenário, é quando adotarem 4 horas por dia, ok? Nada de ChatGPT, nada de IA, nada de Machine Learning ou whatever que vir por aí. Bacana? Esse é o papo sincero de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficou longo, acho que vai dar uns 15 minutos aí, mas tinha que passar essa ideia para vocês. Valeu, abraço.